vai tentar solucionar a crise econômica que o Império Romano vivia. E como é que ele vai fazer isso? Por meio do Edito de Máximo, ele vai estabelecer preço máximo para os produtos e salário máximo para os trabalhadores. Ou seja, ele vai estipular preços máximos de produtos e salários máximos a serem pagos para poder tentar frear a grande inflação que Roma estava vivendo. Ou seja, com o Edito de Máximo ele vai tentar estabelecer limite à inflação. Ele vai limitar o preço dos produtos, assim como vai limitar também o preço dos salários. E com isso ele vai tentar frear essa inflação e vai tentar tirar Roma dessa crise econômica. E ele também vai instituir a tetrarquia. Ó, presta atenção na palavra, tetra vem de 4. O que seria essa tetrarquia? Bom, Diocleciano vai dividir Roma em 4 áreas de influência. Ele vai pensar o seguinte: muitas rebeliões estão acontecendo, muitas insurgências estão acontecendo, eu não estou conseguindo dar conta de todo o império sozinho, de todo esse território sozinho. Então eu vou fazer o seguinte: vou nomear pessoas para cuidar da administração de outros territórios. Só que não vai dar tão certo quanto ele esperava. Por quê? Porque ele vai nomear principalmente generais para auxiliá-los. E a gente acabou de ver, né, sobre a anarquia militar. Esses militares, ao invés de defenderem a posição, defenderem o território para o qual eles forem nomeados, eles vão começar a disputar um com o outro para poder ver quem era mais poderoso. Ou seja, esse modelo de tetrarquia, que era para poder aumentar o controle e diminuir as revoltas, só vai aumentar ainda mais o caos e a disputa política. Infelizmente, só vai dividir mais o império. O imperador Constantino, por sua vez, vai criar o que a gente chama de Edito de Milão. O que seria esse Edito de Milão? Lembra que eu falei com vocês agora há pouco sobre o cristianismo e por que ele era um problema para o Império Romano? Pois bem, o que vai acontecer? O Constantino vai perceber que não dá mais para poder fingir que o cristianismo não existe, não dá mais para poder ficar perseguindo e matando todos os cristãos. Eles vão precisar fazer alguma coisa porque o cristianismo cresceu absurdamente e maior parte de Roma já tinha aderido ao cristianismo, ou pelo menos já não estava mais se incomodando com esse cristianismo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai oficializar, presta atenção, ele vai oficializar uma liberação para o cristianismo, beleza? Não quer dizer que com o Edito de Milão, Roma se torna cristã. Ele só permite a liberdade religiosa, permite que cristãos sejam cristãos, que cristãos tenham a sua própria fé, e com isso ele acaba com a perseguição de cristãos no território romano. Então muita gente se engana, muita gente cai nesse erro achando que o Edito de Milão transformou Roma em cristã, sendo que não. O Edito de Milão somente será responsável por parar com a perseguição aos cristãos, parar de perseguir cristãos e deixar que eles tenham a sua liberdade religiosa, que eles tenham lá a sua liberdade para ter a sua própria fé. Instituição de uma capital romana no Oriente, chamada de Constantinopla. O Constantino ele vai ter uma percepção um pouco semelhante ao Diocleciano. Ele vai dizer o seguinte: esse império está grande demais, não está dando para controlar ele sozinho. Eu preciso manter uma capital além do Ocidente, porque ele estava vendo que a crise no Ocidente estava demais e que no Oriente, por sua vez, não estava tão pegando assim. A galera no Oriente estava mais tranquila. Então o que ele vai fazer? Por plano B, meio que isso, ele vai criar uma capital romana no Oriente, chamada de Constantinopla, para que houvesse uma capital segura, protegendo o Império Romano em caso de uma falência, em caso de um ataque, e por aí vai. Então, o que o Imperador Constantino vai fazer para poder tentar frear a crise? Ele vai tornar ok que cristãos professem a sua fé, vai editar um documento que proíbe a perseguição de cristãos, porque ele passa a ver que cristãos agora já não são mais minoria, e ele também vai criar uma capital romana por segurança no Oriente, em Constantinopla. O
imperador Teodósio, por sua vez, vai criar o Edito da Tessalônica. Esse sim vai ser responsável por tornar a religião cristã a oficial do Império Romano. Ou seja, o Edito de Milão é meio que, se não pode com eles, junte-se a eles, né? Já que eu não posso perseguir os cristãos, não tem como matar todos eles, vamos deixar eles professarem aí a sua fé para a gente não arrumar encrenca com essa galera. Porque Constantino viu que cada vez mais cristãos estavam surgindo, brotando no Império Romano, cada vez mais pessoas se convertendo. Porém, existe uma história, né, que diz que o Constantino, na verdade, fez isso, permitiu o culto ao cristianismo, porque ele teria orado para o Deus cristão antes de uma guerra e o Deus cristão atendeu ele e ele saiu vitorioso da guerra, e por isso quando ele volta dessa guerra ele permite, né, que as pessoas sejam cristãs. E o imperador Teodósio vai ser responsável por tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, ou seja, agora não só é permitido ser cristão, como nós somos cristãos. O Império Romano se tornou um império cristão. Vai abandonar aquela concepção politeísta e vai se tornar monoteísta. Ou seja, o Império Romano vai se cristianizar. E ele também vai ser responsável por dividir o Império Romano em duas partes. Meio que o Constantino já tinha começado a fazer. Ele vai dividir o Império Romano em Ocidente, onde a capital seria Roma, e Oriente, onde a capital seria Constantinopla. E na religião romana, e na cultura romana, vou falar bem rapidinho, que eu já falei, né, antes da explicação. Bom, a princípio, a religião romana era politeísta, ou seja, pagã. Eles acreditavam em vários deuses e cultuavam em vários deuses. Mas após o imperador Teodósio tornar a religião cristã como oficial do Império Romano, eles deixam de ser politeístas e passam a ser monoteístas, ou seja, acreditam em somente um Deus. O direito romano também é muito importante. Vamos lembrar um pouquinho que lá na República Romana os plebeus lutaram muito pelos seus direitos, tiveram várias concessões, tiveram várias garantias atendidas, como por exemplo a criação do tribuno da plebe, a criação das 12 tábuas e todas essas inovações, né, que vão começar a surgir, de criação de leis escritas, de criar representações não só para os ricos, mas também para os pobres, vai fazer parte do que a gente chama de direito romano, que influencia até os dias atuais a constituição de leis de todo o mundo ocidental. Ou seja, todo o mundo ocidental tem uma certa inspiração no seu código de leis do que rolou lá no direito romano, beleza? Então tem aí um legado do Império Romano até hoje, nos nossos dias. E por último, a arte romana. Os romanos eles eram conhecidos pelas suas belas estruturas, pelas suas belas arquiteturas, pela sua bela literatura também. Nós temos aí vários nomes incríveis na literatura, como por exemplo Virgílio, que vai ser enorme, vai criar grande, vai virar um clássico da literatura, como é até hoje. Temos aí o Coliseu, que é uma estrutura arquitetônica que todo mundo que vai a Roma, todo mundo que vai à Itália quer ver o Coliseu, e que remonta justamente a essa época do Império Romano. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se cuidem, fiquem em casa. Toda proteção agora é bem-vinda. Beleza, gente? Até a próxima.